Então vamos lá, vamos começar a aula 8. Essa aula vai ser uma aula sobre a sua projeção dentro desse mercado e como que você pode estar entendendo o seu momento, quanto você tem de capital e qual o direcionamento que você tem que dar em cada etapa para conseguir extrair o melhor dentro desse mercado. Então bora lá. Introdução. O objetivo dessa aula vai ser ajudar você, no caso, o investidor, a entender seu momento financeiro e quais estratégias ele pode utilizar para investir, seja começando com um valor menor ou escalando seus investimentos com valores mais altos. O que vamos abordar? Primeiro, direcionamento do cliente com base no orçamento e no budget. O budget é o que guia, budget é orçamento. Quais estratégias são recomendadas para cada perfil financeiro, como calcular seu investimento e retorno esperado e como crescer no mercado e fazer escalabilidade nos seus investimentos. O budget do cliente sempre nos guia. Primeiro passo, entender seu orçamento, quais estratégias são viáveis dentro desse orçamento. Categorias principais de budget. Budget limitado, que é de 10 a 15 mil dólares, que é quando você está iniciando dentro desse mercado. A estratégia que a gente vai utilizar é a estratégia de lotes. Já vou explicar um pouquinho mais para frente. Budget moderado, de 15 a 80 mil. Lotes e venda para fix and flipper. Budget alto, de 80 a 150 mil, que já dá para você comprar apartamentos, fazer uma reforma cosmética para revenda. E budget de investidor, que é 250 mil mais. E aí você já consegue comprar apartamento, casa e fazer uma reforma um pouco mais robusta com o intuito de valorizar o valor da propriedade. Vamos lá. Primeiro, budget limitado. Se você está com budget entre 10 e 15 mil, seu foco tem que ser comprar lote. Por quê? Porque o benefício disso vai ser baixo custo de manutenção, porque você não tem que ter nenhum tipo de manutenção. Os maiores custos que vão ser você limpar aquela área que não precisa, na maior parte dos casos não vai precisar limpar a área, tirar as árvores ou limpar o terreno. E no máximo fazer um clear title, que também em muitos casos não precisa na parte de lote. Então isso já facilita muito, que aí deixa a revenda mais fácil. E muitas vezes, como você vai estar no seu trabalho principal e esse é seu trabalho secundário, você não vive disso ainda, você precisa ter mais tempo para trabalhar no seu trabalho principal e menos tempo para se preocupar com isso. Então você não vai precisar fazer reforma, não vai precisar fazer nada, porque você tem um budget realmente limitado. Locais que eu recomendo hoje na Flórida para fazer isso é Sarasota, Charlotte, Lee, Brevard County, Citrus County, Merrill e Volusia. Vão ter lotes aí na faixa de 10 a 15 mil. É um budget limitado, vão ter menos oportunidades dentro do leilão, mas existem oportunidades para você estar dobrando esse capital de forma de entre 2 a 4 meses. Então isso é muito bom para você que está iniciando. Retorno médio esperado de 80 a 100%. Como o valor é menor, você comprar um terreno por 10, você consegue vender um terreno por 20. Ainda mais nesses lugares que eu recomendei aqui para você. Budget moderado, entre 15 e 80 mil dólares. O foco continua sendo investir em lotes. Por quê? Porque você ainda não tem um budget que você vai conseguir fazer, comprar a propriedade e fazer uma reforma. Você não vai conseguir fazer a reforma mesmo tendo 80 mil. Vamos dizer que você compra uma casa aí por 60 mil dólares e aí você tem 20 mil para fazer a reforma. É muito apertado esse número. Então o que eu recomendo hoje é o seguinte: você diversificar em vários lotes, mais uma rodada. Pensa assim, você tinha 10 a 15, comprou um lote, girou. Esses 30 mil que você tinha 15 virou 30. Esses 30 mil gira de novo, faz virar 60. Esses 60 gira de novo, faz virar 120. Entendeu? E aí na próxima você já começa a pensar em comprar pequenos apartamentos. Eu vou estar explorando com você no segundo. Benefícios: maior diversificação dos investimentos, poder comprar 2 ou mais propriedades em um leilão, porque às vezes o leilão tem várias oportunidades muito boas, você consegue entrar já com mais capital e comprar várias propriedades. E entrada gradual no mercado de casas de fix and flip. E aí, locais recomendados, além dos outros, Sarasota, Lee, Charlotte, eu acrescento Polk, Duval, Clay, Alachua e Lake. São bons lugares para você estar comprando já terrenos um pouco mais caros que vão estar tendo essa rentabilidade. Retorno médio esperado, como é de lote ainda, entre 80% e 100%. Então isso é muito bom.
Agora, quando a gente vai para o budget alto, de 80 a 150 mil, nesse daqui a gente já consegue comprar apartamentos pequenos para a gente fazer uma reforma cosmética dentro dele. E quais são os benefícios? Rápida valorização com pequenas reformas, custo menor de reforma comparado a reformas estruturais. Porque eu falo apartamento, não casa. Porque o apartamento, o seu problema vai ser da parede para dentro, da porta para dentro. Você não vai precisar se preocupar com telhado, você não vai se preocupar com fundação, porque isso não faz parte do seu apartamento. Ele já tem uma gestão ali que cuida dele. Óbvio que um apartamento normalmente vai ter um HOA, que você precisa pesquisar e saber quanto que é e colocar para dentro da conta. Todavia, você vai gastar com banheiro, cozinha e pintura em geral. Coloquei aqui umas reformas médias, custo de reforma média na Flórida. Um banheiro ele vai custar entre 10 e 15 mil dólares para você estar fazendo uma reforma, e uma cozinha entre 15 e 20 mil. E uma pintura dentro de um apartamento pequeno, com 5 mil dólares você consegue estar fazendo essa pintura. Óbvio, tudo isso de forma cosmética, não vai ser o melhor apartamento do mundo, mas você já consegue colocar ele no mercado e vender ele e realizar o seu lucro, né? O retorno médio esperado já cai em relação ao lote, fica entre 30% e 40%, porque você tem esse custo de reforma. Locais recomendados: Polk, Lake, Duval, Osceola, Orange, Hillsborough, Alachua, Broward County, Palm Beach e Miami-Dade. Broward, Palm Beach e Miami-Dade são mais concorridos. Então, dependendo do momento que você está, não faz sentido você entrar dentro desses condados. Perfeito? Agora, como calcular o lance máximo no leilão? O que eu gosto de falar nessa parte? Como que você calcula? Você vai pegar o ARV, ARV significa After Repair Value, tá aqui embaixo, eu coloquei a legenda, vezes 0,7 de desconto. O que é isso? Você está falando, ó, esse daqui é o valor da propriedade, você vai chegar no valor da propriedade fazendo a precificação que eu vou ensinar nas próximas aulas, a precificação da propriedade. Então vamos dizer que você está olhando ali um apartamento 2-1, são 2 quartos e um banheiro, e você viu que tem outro apartamento 2-1 de 600 square feet, vamos colocar nesse exemplo, de 600 square feet, no mesmo prédio que foi vendido por 100 mil. Então o seu apartamento, só que esse está reformado. O seu apartamento, ele vale 100 mil se ele for reformado, mas ele não está reformado. Ele está no leilão, já ficou pelo menos 3 anos parado, então a gente precisa fazer uma reforma nele, mesmo que cosmética. Então a gente vai pegar o IRV dele, no caso aqui 100 mil, vezes 0,7, 70 mil. Se você pegar esse apartamento e comprar ele por 70 mil e ele tivesse reformado, você estaria ganhando 30 mil, um bom negócio. Só que ele não está reformado. Você vai ter que reformar ele, então vai ter os custos de reforma. Então vamos pegar os 70 mil menos os custos de reforma, preço de leilão menos o custo de reforma, vai ser igual ao seu max bid. Preço de leilão menos o custo de reforma é igual ao seu max bid. Então, o reformado vale 100 mil. Você vai pagar 30% de desconto, 70 mil. 70 mil é o preço que você iria pagar no leilão se não precisasse reformar. Só que você precisa reformar. E ele tem um banheiro, menos 10 mil. Uma cozinha, menos 15 mil. E mais a pintura. Então vai dar 10 mais 15, 25, mais 5, 30. Menos 70, igual 40 mil. Então você consegue chegar dentro desse leilão até 40 mil. Se você colocar 40 mil ali, mais 30 mil de reforma, você consegue lucrar 30 mil. Ou seja, você vai ter 30% do ARV da propriedade para você ter de lucro. Isso é muito bom. Perfeito? Agora, budget investidor. Quando você tem mais de 250 mil dólares para estar investindo nesse mercado, a gente começa a ter muitas oportunidades. No meu ponto de vista, você sempre tem que estar girando ali lotes. Faz muito sentido por conta da... Você consegue alavancar seu capital de forma muito rápida. Pensa, você vai reformar uma casa, você precisa pensar não só no lucro que você vai ter no final, é um lucro maior, só que no tempo que demora para você estar executando esse lucro. Tá? Então vamos entrar aqui. Você vai comprar casa, vai comprar apartamento para reformar e revender fix and flip completo. O benefício: aumentar o ARV significativamente para vendas altamente lucrativas e possibilidade de expansão para mercados premium. Quanto mais o VGV, valor geral de vendas da propriedade, maior é o seu retorno dentro dela. Porque se 30% de uma propriedade de 100 mil é 30 mil, 30% de uma propriedade de 1 milhão é 300 mil.
É os mesmos 30%, só mudou o valor da propriedade. Óbvio que você para comprar uma propriedade de 1 milhão, você precisa ter 1 milhão. Para comprar uma propriedade de 100 mil, você precisa ter 100 mil. Então por isso que você tem que ir crescendo aos poucos dentro desse mercado. Dá até que um exemplo. Compra de uma casa por 150 mil, investimento adicional de 50 mil em reforma estrutural e acabamento completo, e venda por 275 mil. Então você gastou 200 mil e vendeu por 275, teve um lucro bruto de 75%. Excluindo custo de transação e taxas no geral. Sim, óbvio que isso daqui é uma projeção. Os locais que eu recomendo é Polk, Duval, Osceola, Orange, praticamente os mesmos do budget alto, né? Que é 30% a 50% o retorno esperado. Às vezes é menos do que isso, dependendo. Se você é um contractor, você consegue abaixar esse custo interno para você, você consegue ter mais. Se você não é um contractor e não tem noção desse mundo de reforma, você vai acabar gastando um pouco mais. Perfeito. Aqui agora eu vou estar apresentando uma planilha para você entender qual que é a projeção e eu vou fazer algumas projeções junto com você para entender quanto que você tem, 30, 10, 15, 20, 100, 200 e como que vai ser os próximos anos aí, caso você execute a nossa metodologia. Vamos lá, deixa eu puxar aqui. Perfeito. Aqui. Olha aqui. Em média, a gente calcula que o mercado, a gente vai comprar propriedades sempre que vão vender entre 3 e 4 meses. Tempo de venda. Óbvio que se você for fazer uma reforma, você vai gastar mais tempo do que 3 a 4 meses. Por isso que eu digo que o giro de lotes é sempre muito bom para isso, porque você não tem tanto tempo, você não tem tanto esforço gasto naquilo. Você consegue estar fazendo online de qualquer lugar. Então vamos lá. Vou colocar aqui, ó, 15 mil para começar. Essa é uma planilha muito simples, que é, você começa valor investido, o valor que você investiu. Aqui eu coloquei 30% de desconto. Como assim? Com 15 mil eu vou comprar uma propriedade que vale 21 mil. Ou seja, eu estou pagando a propriedade com 30% de desconto. Por que coloquei 30%? Porque é um valor que a gente vê todos os dias no leilão, a gente consegue executar esse valor. 30, 40, 50%. Eu não vou chegar aqui e colocar a projeção 90% de desconto, 80% de desconto, 70% de desconto. Gustavo, isso acontece? Acontece. Só que não é a regra. Isso é a exceção. Acontece? Acontece. Você pode chegar ali no leilão e acontecer com você. No dia que Deus estiver ali do seu lado para brilhar, vai ser sua hora. Então você tem que se expor ao leilão para essa oportunidade aparecer. Se você não tiver no leilão, nunca vai acontecer. Mas de 30% a 40% acontece todos os dias, todos os leilões. Então a gente está aqui com base em dados para mostrar essa projeção para você. Então bora lá. Você colocou 15 mil, você vai vender por 21 mil. Beleza. Então capitalização, retorno de capital voltou 21 mil. O lucro nessa operação, 6.428. Nessa operação, eu compraria uma propriedade de 15 mil e venderia ela por 21.428. E aí você vai utilizar a regra do montinho e montão. Você tinha um montinho de 15 mil, virou um montão, 21.428. Então ele vai para o segundo ciclo. Pensa que em um ano a gente vai fazer em média 3 ciclos. Então colocou 15, virou 21. Colocou 21, virou 30. 30, nessa operação, você colocou 21, virou 30, você lucrou 9.183 dólares. Nesse caso, com esse valor, você pode escolher comprar uma propriedade de 21. Eu acho que seria, ainda nesse cenário com 15 mil, essa seria uma opção boa. Comprar uma propriedade com 21, que você consegue comprar uma propriedade mais bem localizada, que tem um retorno, que talvez você consiga pegar de 30, pegar um desconto até maior, dependendo. Então faz muito sentido. Porque pensa, quanto mais dinheiro você tem, menor fica a competição. Você consegue comprar um lote de 70 mil, são poucas pessoas que conseguem comprar um lote de 70 mil. Perfeito? Então, montinho, montão de novo. Você vendeu por 30 mil, vai comprar uma propriedade de 43. Retorno do capital vai ter 43 mil no seu bolso, lucro da operação 13 mil. Nesse cenário, dá para comprar duas propriedades de 15 mil e vender cada uma por 21.865 ou uma de 30 mil. Vamos colocar duas, que eu sempre gosto de já começar diversificando, porque aí você já tem duas propriedades para você trabalhar. E aí uma sai num tempo, outra sai no outro. Isso é interessante. Então, nesse primeiro ano você começou com 15 mil,
terminou o ano com 43 mil. Lucro, lucro da operação total no ano, 28.731. Beleza. Agora, olha o segundo ano. Você começou o segundo ano com 43 mil. Vendeu por 62 mil. Eu vou colocar só para você ver 40% aqui, para você ver o impacto que vai ter no final. Se a gente no segundo ano pegar, comprar por 43 com 40% de desconto, vender por 72, nessa operação você capitalizou 72, foi para 29 mil de lucro em uma operação. Aqui eu já compraria duas também. Aqui eu vou mudar todos para 40 para você sentir como que é exponencial. E de 30 a 40% é 100% realizável. É o que a gente vê aqui todos os dias dentro da empresa. Então, monte em montão, 72 mil virou 121 mil. 40% de desconto. Voltou 121 mil na sua mão. Você já está com 121 mil na mão. Você começou com 15 mil, lembrando. Isso é no segundo ano. Lucro de operação 48 mil. Daqui duas, três propriedades. Eu compraria três propriedades nesse valor. A gente acha bastante. E consegue executar até mais. Hoje, para você ter noção, a gente está comprando propriedade de investindo, quando você investe 25 mil, está tendo retorno aí entre 50 e 52 mil dólares. Então, por isso que eu estou falando que é bem executável essa operação e essa projeção. Voltou 121 mil, 40% de desconto, 200 mil. Você já está com 200 mil na mão. Lucro da operação nessa daqui já 80 mil dólares. Eu ainda compraria aqui um 121 mil, 4 propriedades de 30 mil. Beleza. Óbvio que o que a gente está fazendo aqui é uma projeção. Às vezes você entrou no leilão, tinha vários lotes que você estava olhando, e tinha algumas casas, apartamentos que estavam ali que você estava olhando. Você estava na oportunidade, você estava se expondo à oportunidade, e a oportunidade veio. E você comprou um apartamento por 65 mil, igual a gente comprou semana passada em Kissimmee. Então, você pega o apartamento, 65 mil, ele vale 150 mil dólares. É um desses, você já muda seu jogo, entendeu? Você já sai ali de terreno, já vai para apartamento. Óbvio, pois esse cliente que eu estou falando, ele já estava na área de construção, ele já entende como fazer, o que fazer. Então, para ele facilita muito, dependendo da sua realidade, pode sim fazer sentido ou não. Cada caso é um caso, por isso que a gente está aqui para te ajudar. Beleza. Agora, quando a gente vai para o terceiro ano, olha isso. Aqui eu vou colocar 35, 35, 35. No terceiro ano, você vai começar com um montinho do ano passado, 202 mil, virou 311, 311 virou 479, 479 vira 737 mil. Com 202 mil, esse que é o negócio, se colocar tudo numa casa, você vai mobilizar muito capital. E eu prefiro com, fazer a projeção em cima de lotes e, em cima disso, já ficar aberto para oportunidades para casa a partir de 200 mil. Pequenos apartamentos, eu iria em pequenos apartamentos ainda, que é um budget alto, mas não um budget que dê para gastar com reformas realmente muito, muito boas. Aqui, quando você ir para 300 mil, vamos colocar aqui 7 propriedades, 8 propriedades de 38 mil, ou até 10, vamos ver, 10 propriedades, 31 mil, então você já teria vários lotes aí que você poderia estar fazendo a venda, vendendo cada um em tempo, então toda hora estaria saindo venda, isso é muito bacana de fazer e é um sentimento muito bom. E aí no último, 479 mil, você estaria aí comprando, vamos colocar aí 15 propriedades no valor de 31 mil. Então a gente vê que você estaria saindo de 15 mil dólares e em 3 anos, se você executar isso de forma correta, correndo atrás, fazendo acontecer. Óbvio, isso daqui é uma projeção. Eu tô querendo aqui te mostrar onde você pode chegar, entendeu? Eu tenho a base para falar, ó, já executamos isso daqui e deu certo. Siga esse caminho, siga essa metodologia que vai dar certo. Perfeito? E aí, você começou com 15 mil, você terminou o terceiro ano com 737 mil na sua mão. Óbvio que tem taxas, tem desconto, tem imposto, tem um monte de coisa, mas é para você entender o poder dessa ferramenta chamada leilões de tax deed. Perfeito? Então, voltando aqui,
conclusão e próxima aula. Resumo da aula: entendemos como cada investidor deve iniciar no mercado de acordo com seu budget, listamos os diferentes locais e expectativas de retorno para cada perfil, vimos como calcular o lance máximo em leilões e planejar estratégias de longo prazo. Finalizamos com uma visualização prática de projeção de investimento. O próximo passo vai ser você rever todo esse módulo 1, entender ele, entender que momento que você está e definir qual vai ser a sua estratégia de investimento. Isso definido, a gente vai para o módulo 2, que já começa um módulo mais prático, em que você vai conseguir agora ter as ferramentas necessárias para você pesquisar, entender onde entrar, entender o que olhar para você ganhar espaço nesse mercado, que é um mercado altamente lucrativo. E dica final: o crescimento do mercado imobiliário vem com planejamento e consistência. Escolha sua estratégia e comece a escalar seus investimentos. O mercado imobiliário é um mercado muito bom, só que ele tem um fator que chama o fator tempo. Se você utilizar o tempo a seu favor, você vai crescer muito rápido. Se você não utilizar o tempo a seu favor e deixar o tempo passar sem você ter nenhuma propriedade, sem você estar anunciando em nenhum lugar, você vai perder muito dinheiro, porque o tempo passa. Só que ao mesmo tempo, se você segurar essa propriedade, ela vai crescer em valor ao longo do tempo. Então, são muitos benefícios dentro desse mercado. Então, ficamos para o próximo módulo, módulo 2. Te vejo lá.